Paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero assim agradecer a cada um dos inscritos deste canal. Meus irmãos, estou assim orando por cada um de vós. Amém? E seja bem-vindo a este canal, né? Canal Sem Guerra. Meus irmãos amados, eu estava vendo aí uma pastora, não sei como é que é o nome dela, e ela estava assim, refutando Francisco Evangelista por causa de uma visão que ele teve com Adão de Campos. Meus irmãos amados, eu não estou aqui para defender o Francisco Evangelista, mesmo até porque tem algumas visões que ele conta aí que eu não creio. Eu não creio. A forma como ele conta assim, a gente vai meditando e a gente percebe que sei não, hein? Mas aí eu não tô aqui para defender, mas também não posso ficar assim do lado dessa pastora pelas coisas aí que ela falou. Não posso assim ficar do lado dela. E ela, meus irmãos, conta um sonho que ela teve com o pai dela que morreu. E ela disse que Satanás queria lhe enganar, né? Foi lá, abraçou o pai dela e quando ele pegou nas mãos dele, viu que ele estava com as mãos geladas e ela percebeu que era Satanás. Mas, meus irmãos, isso aí é o próprio Deus, que peleja por nós, né? No meio da noite. Porque no momento que a gente está dormindo, a gente está como morto. Se dependesse dela mesmo, o diabo tinha enganado ela. Por que não enganou? Porque Deus pelejou por ela. Então a gente não tem culpa dos nossos sonhos no meio da noite. Porque isso é o que eu acho, né? Não sei se alguém vai concordar comigo. A gente não tem culpa dos nossos sonhos porque a gente está ali como morto. No momento que a gente dorme, a gente está ali como morto. A não ser, meus irmãos, que a pessoa esteja desconcertada diante de Deus, está andando de qualquer jeito diante de Deus. Aí ele pode ter culpa, sim, dos seus sonhos, né? Porque está em rebeldia. Mas se você é um cristão que você sabe como é que está a sua vida diante de Deus, você está andando, meus irmãos, ali no prumo com Deus, então você não tem culpa de certos tipos de sonho, né? É isso que eu entendo. E aí, meus irmãos, ela refuta, né, o Francisco Evangelista, querendo assim que o Francisco venha provar dentro das Escrituras, né? Ela quer mostrar assim dentro das Escrituras que não tem base para essa visão dele, né? Não tem base, porque tudo desse povo é letra, né? Eles querem levar para o lado da letra. E muitas das vezes, quando lê a letra, também não entende. Essa é aqui a grande realidade, né? Aí ela quer porque quer que não, de afirmar que não tem base bíblica para isso. E aí leva para uma passagem onde fala de Samuel, profeta Samuel, que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Uma coisa é você deitar e estar ali dormindo, e outra coisa é você ir até um centro de macumba para consultar espírito, né? Consultar demônios. Isso aí há uma diferença muito grande. Então não tem como você querer conciliar uma coisa com a outra. Não tem como isso, né? Ali o Saul estava em desobediência de Deus, diante de Deus. Deus já tinha rejeitado. Deus já tinha lhe rejeitado. E ele, em desespero, foi consultar
pessoas que mexem com macumba, né? É bem diferente, não tem nada a ver não. E aí, meus irmãos, aquele demônio aparece ali, se incorpora, né? E começa a dizer que é Samuel, se passando por Samuel. Mas aí é muito diferente de você estar dormindo e ter um sonho. E aí, meus irmãos, eu creio que foi com permissão de Deus. Eu creio que foi com permissão de Deus aquilo lá. Por causa do Saul que Deus já tinha rejeitado, né? Deus já tinha rejeitado, já tinha ali rejeitado, então eu entendo que foi com permissão de Deus aquilo lá. Porque, meus irmãos, se a pessoa morrer salvo, eu entendo que Deus não permite que Satanás se transforme em um salvo e venha, meus irmãos, falar com a pessoa no meio da noite, quando a pessoa está dormindo. Eu entendo isso, eu entendo que Deus não permite, que Satanás se transforme num salvo ou numa salva, a pessoa que morreu salvo ou salva. Eu entendo que Deus não permite que ele se transforme em um salvo ou não salva e venha no meio da noite. Eu entendo isso, né? Como, por exemplo, tem pessoas que sonham tendo relações sexuais no meio da noite. Tem pessoas que têm sonhos assim. A pessoa pode não falar porque tem vergonha, né? Mas tem pessoas que têm sonhos assim. Mas veja se foi com um crente, veja se foi com uma crente. Veja se essa pessoa que apareceu num sonho, se era uma pessoa que servia a Deus. Não é. Por quê? Porque Deus ele é zeloso. Por quê? Porque Deus ele é zeloso e Deus não permite, a não ser que aquela pessoa esteja todo desconcertado. Se a pessoa tem esse tipo de sonho aí, tendo relações com uma pessoa que serve a Deus, pode saber que dentro de poucos dias aquela pessoa está no mundo, volta para o mundo, porque aí são sonhos assim de uma pessoa que está totalmente desconcertada diante de Deus. Porque se a pessoa tiver com a vida reta diante de Deus, Deus não permite. Deus ele não permite porque Deus ele é zeloso. Deus ele é zeloso. Então, meus irmãos, não tem como essa pastora, ela quer que mostrar assim, que dentro da doutrina, dentro da letra, não tem base para essa visão aí do Francisco Evangelista. Só que eu entendo, irmãos, que essas coisas aí, visões no meio da noite, eu entendo que elas não estão ligadas à doutrina, não estão ligadas à letra, mas elas estão ligadas a mistério. E quando se trata de mistério, e aí Deus revela para quem Ele quer. Para quem Ele quer, quando se trata de mistério. Vamos ler aqui, por exemplo, no capítulo 2 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 9, diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então veja, meus irmãos, esse versículo, medite nesse versículo, pare,
analise e medite, que você vai entender que esse versículo aqui está falando de quê? De mistério. Está falando de mistério. Então Jesus Cristo, ele veio aqui para a terra e ele trouxe o básico para a nossa salvação, que é o Evangelho. Ele não veio falar de mistério. Então essas visões aí no meio da noite são mistério, né? São mistério. São mistério, e quando se trata de mistério, Deus revela para quem Ele quer. Então Jesus, ele não veio falar de mistério, ele veio trazer o básico, que é o Evangelho, para a nossa salvação. Lá no capítulo 3 de João, e versículo 12, Jesus fala assim para Nicodemos: eu falei das coisas terrenas e você não entendeu? E se eu falar das coisas celestiais? Então veja que Jesus não veio falar dos mistérios, ele veio trazer o básico, que é o Evangelho, para a nossa salvação. Então eu entendo assim que quando se trata de visões no meio da noite, eu entendo que são mistério, e quando se trata de mistério, Deus revela para quem Ele quer. Agora tem pessoas que Deus não escolheu para isso e ele fica então com inveja. Ele fica com inveja, ele fica apertado aqui, apertado acolá, querendo que a pessoa prove dentro da letra, e dentro da letra não tem como provar. Tem como provar sim que os mistérios não estão ligados à letra. Jesus não veio falar de mistério. Jesus, ele veio para falar o básico, que é a doutrina para a nossa salvação. E quando Deus muitas das vezes fala um pouquinho dos mistérios, tem muitas pessoas que ainda não entendem, que nem, por exemplo, o capítulo 13 do Apocalipse, que fala da besta com 7 cabeças, 10 chifres. Até agora não vi ninguém dar uma interpretação para isso. Então se trata de mistério. Quando se fala de visões no meio da noite, se trata de mistério. E aí o próprio Deus, ele muitas das vezes é quem nos defende no meio da noite, porque a gente está como morto. A gente não tem culpa dos nossos sonhos, a não ser que a gente já esteja todo desconcertado, vai dormir sem orar, a não ser isso. Mas se você, antes de dormir, você fez a sua oração ali meia hora, 40 minutos, você está revestido de poder, o inimigo nem perto de você ele chega, porque você está revestido. E no meio da noite quem peleja por nós é Deus. É Deus que peleja, porque a gente está como morto. É isso que eu entendo. Amém, meus irmãos? Essa é a minha opinião. Se alguém gostou, não é? Está de acordo, comente aqui embaixo, né? Comente aqui embaixo. Comente aqui embaixo, meus irmãos. Mas essa é a minha opinião, e também estou mostrando algumas coisas aqui dentro da Bíblia, né? Mostrando que Jesus Cristo, ele não veio falar de mistério, mas sim do básico, que é a doutrina para a nossa salvação. Então, meus irmãos, fica aí esse vídeo para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. E não deixe de compartilhar os nossos vídeos. Os nossos vídeos, meus irmãos, você compartilhando é muito importante para se ganhar uma alma, né? Amém? Que Deus assim vos abençoe.